Se no vosso espetáculo alguém no público, voltando ao improvisos, se alguém no público disser uma palavra tipo prolegómenos ou qualquer coisa, vocês conseguem pegar em qualquer deixa que vos deem? Já nos aconteceu. Sim. A questão aqui vai ser o primeiro que usar essa palavra e o sentido que lhe der é o que todos nós vamos achar que é. Portanto, o primeiro que se aventurar a chamar inclusivamente um objeto um prolegómenos, nós vamos tratar o prolegómenos seja como um animal, como um objeto. Por exemplo, pode ser o nome de um personagem. Não pode ser uma cena de um médico com um paciente com um caso difícil de prolegómenos. Exatamente. Portanto, o primeiro que nomear qualquer coisa, ou qualquer objeto, ou um sentimento, eu hoje estou carregada de prolegómenos. Exato. Nós todos vamos passar a cena será à volta disso. Sopa de prolegómenos. Porque não? Porque não. Muito bom, muito bom. Não. Até mesmo só não filtrar e não ter medo, não se achar ridículo, que é um dos receios também que os atores às vezes têm. Mas a peça encaminha-se sempre mais para a comédia? Não forçosamente. Não necessariamente. Mas nós temos em cena um outro espetáculo que é mais ligado à comédia de improviso, que é a mesma coisa do que o improviso, mas em jogos muito pequenininhos e, portanto, que naturalmente nos sai um bocadinho mais para a comédia. Este espetáculo, como quer-se que seja uma peça, nem sempre as peças têm que ser cómicas. Claro. Mas nós estamos muito habituados a trabalhar também neste registro e, portanto, às vezes surge uma piada pelo meio, mas não é... já tivemos uns momentos bastante puxar a lagriminha. É o que nos, a questão é que nos que sair. A questão também tem um pouco a ver com o percurso. É verdade. Nós começamos a trabalhar em improviso, eu já há alguns anos, e a Marta também. Há menos tempo improviso menos. E o que aconteceu foi quando nos juntámos juntamente com o Pedro e mais outros colegas, juntámos-nos num projeto que está na Casa da Comédia há sensivelmente já há 2 anos, consecutivamente, que são os Improváveis. Exato. Que é um grupo de comédia de improviso, precisamente, short form. Ou seja, sketches curtos, são cenas muito curtas e que têm mais a ver com isso, com a punchline, com o humor rápido, com o humor certeiro, de alguma forma com uma jocosidade e com... É um bom termo, com o avacalho direto, do que propriamente com isto. Depois, nós fizemos uma viagem muito engraçada. É verdade. Foram fazer uma formação a Chicago. Fomos fazer uma formação e uma pesquisa a Chicago, que é a cidade berço da Improv Comedy. E onde andou a Tina Fey. Exato. E o Bill Murray. No IO. Nós estivemos nessa escola a ser formados aí. Isso é incrível. E fizemos espetáculos aí. Fizemos um espetáculo aí, que foi o nosso orgulho. E nós começámos por fazer o primeiro espetáculo que fizemos. Nós participámos num festival, que é o Chicago Improv Festival, e o primeiro espetáculo fizemos com o nosso formato, esse tal semelhante ao que está na Casa da Comédia. E depois aventurámos-nos, porque tínhamos estado antes a receber formação, a fazer um espetáculo do género do improviso, em formato longo. E correu bem, e nós pensámos, se correu bem para uma plateia americana connosco a falar inglês, porque não experimentar em português, em Portugal, e de certeza que a pessoa que teve a ideia de criar este tipo de programa de espetáculo, que foi o Del Close, um senhor americano que na década de 70 achou que isto podia ser, este tipo de teatro podia ser uma arte reconhecida com igual interesse como o teatro escrito, de certeza que ficava felicíssimo de saber que desde a década de 70, que agora em 2010, finalmente este tipo de espetáculo vem para Portugal, que não existiam. Portanto, existem outros grupos a fazer comédia de improviso ou sketches, geralmente escritos previamente, mas não ninguém a fazer um espetáculo do zero, longo, portanto, uma peça de teatro de meia hora, depois nós fazemos um pequeno intervalo e pedimos outra sugestão e o segundo registro não tem nada a ver, geralmente, a primeira peça com a segunda peça. E para colar aquilo que estavam a dizer ainda há bocado, e muito bem, os deuses do improv, segundo o que nos ensinaram lá, como uma formadora genial, a Jet Heavilife, que nós tivemos lá, a grande diferença entre o long form e o short form, o short form tem a procura necessariamente, é uma procura imediata de humor, de punchline, por aí fora. O long form é diferente. O long form, aquilo que ela nos ensinou, que eu achei delicioso na altura, com as expressões que ela utilizava, que era se vocês agradarem aos deuses do improv, os deuses da comédia vão sentir invejosos e vão atrás. Portanto, vocês, a comédia, não é preciso uma procura imediata. Agradem aos deuses do improviso e da procura de cena, que a partir daí a comédia advém. A procura imediata da comédia adapta-se bem e é válida no outro formato. Este é um formato mais de storytelling, se quiser. Exato. E de realidade. E ao aprofundarmos o personagem com mais tempo, porque temos meia hora, se começamos um personagem que se coça aqui, se é um personagem que por todos está sempre a coçar-se, aquilo há de ter naturalmente alguma graça, mesmo não seja forçada, mesmo que não diga nada.
temos tempo para ter Claro. essa piada. Se ela surgir. E Se ela surgir, deve dar vontade, às vezes, se calhar, de fazer perdurar as personagens que surgem sim, lá, porque vocês sim. devem ter ideias ótimas que gostariam de aproveitar, É se verdade. calhar, um dia mais tarde. É verdade. Grande parte das raivas que eu tenho no final é de a quantidade que qualquer um de nós deve deitar fora, que não chega ao Pois lugar. é, pois Pois é, é. pois é. Que é de uma raiva porque é que não se meteu aquilo que era tão lindo ali naquele momento. Mas todo esse tipo essa noção e o aperceber-te disso, acho que é a grande parte da escola. Claro. É que estás a praticar cada vez que estás a fazer. Sem dúvida.